Irmãos, bom dia e alguns dizem, por que não dizes boa noite também, mas pronto, bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde estejam, a hora onde estão a ouvir. Hoje quero continuar com o 30º estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse e até aqui vamos continuar nesta secção importante do nosso estudo, porque até aqui completamos a descrição profética de eventos simbolizados pela festa das trombetas, pelo dia de expiação e pela festa dos tabernáculos. Ora, esses eventos proféticos são eventos que acontecerão antes da vinda de Cristo, durante a sua vinda e após a sua vinda. Agora, hoje, vamos abordar eventos relacionados com o 8º dia, que é o último festival dos 7 festivais de Deus, usando o livro do Apocalipse como base. Mas para iniciar, ou antes de iniciar, há alguns pontos adicionais que eu também quero dar uma revisão adicional de estudos anteriores e mencionar um ponto acerca do 8º dia. Porque o 8º dia, como lemos em Levíticos 23, versículo 36, vamos ver então Levítico 23, versículo 36, diz: mas 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, isto é, os 7 dias da festa dos tabernáculos. Interessante, irmãos, algumas pessoas me perguntam, aliás, tive uma pessoa que me perguntou ainda esta semana, por que não oferecemos ofertas queimadas? E eu então expliquei a essa pessoa, baseado na situação de Samuel 15, quando Saul desobedeceu a Deus e Deus disse a ele que tinha desobedecido e que Deus queria era obediência e não sacrifícios. E também mencionei do Salmo 51 que Deus prefere ou quer um verdadeiro sacrifício do coração, um coração quebrantado. E depois eu mostrei também em Romanos capítulo 12, versículo 1, que o sacrifício que Deus quer é um sincero do coração, um sacrifício vivo de nós próprios, da nossa vida. E por isso assim expliquei que, visto que não há sacrifícios a ser oferecidos hoje, os nossos sacrifícios ou ofertas queimadas hoje em dia é a nossa oferta viva, da nossa vida, do nosso sacrifício, da maneira que fazemos, de uma maneira que obedecemos a Deus. E isso é mais importante do que simplesmente um sacrifício. E por isso esta oferta queimada é um exemplo de que nestes dias, como todos os outros dias, mas nestes dias, temos que ser humildes e oferecer a Deus um sacrifício na nossa vida. Continuando depois ao 8º dia, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Estas duas palavras, reunião solene, só é usada nestes 7 festivais de Deus, aqui em Levíticos 23, só é usado esta palavra, reunião solene ou dia solene, só é usado neste dia santo, no 8º dia. A palavra hebraica aí é etzerah, que representa uma assembleia sagrada, uma assembleia solene, ou um período de festividade, e que realmente fecha o período da festa, isto é, do período da festa de tabernáculos, e a festa de tabernáculos acaba no 7º dia, e então o 8º dia, que é imediatamente ao fim do 7º dia, fecha, é uma conclusão da festa, e também fecha os festivais de Deus, porque é o último dos festivais de Deus, dos 7 festivais de Deus.
esse dia, é interessante pensar brevemente como é que eles celebravam esse dia no dia de Cristo. Eles, lá para o fim, aliás, durante esses 7 dias de festas havia várias festividades que faziam com água, mas a conclusão dessa festividade da água era ao fim do 7º dia e era também com várias luzes. Eu lembro-me, por exemplo, e vocês devem ter visto em outras cidades, às vezes há aí fontes de água luminosas, com luzes nas fontes de água. E eu sei que, por exemplo, em Boa Vista, no estado de Roraima, é possível que haja em outros locais também. Eu sei que aqui nos Estados Unidos existe também, mas há certas fontes de água que são com música e com luzes e que são muito lindas, que é uma grande exibição de luzes e águas. E durante esse período, ao final da festa, ao fim do 7º dia, ao início do 8º dia, eles tinham esta celebração final de águas e luzes, que era o final da festa dos tabernáculos, o início do 8º dia. Então era um grande festival de água e luzes que eles tinham. Ora, nessa hora, ou nesse período, vemos então em João, capítulo 7, versículo 37, vamos então ler João 7, versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Ora, uma vez que estudamos o contexto aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, lendo o versículo 53, e vou explicar este contexto aqui com o versículo 53. Lendo este contexto, isto era ao fim do 7º dia, ao início do 8º dia, por isso era o começo do 8º dia, que era o último dia, o 8º dia, o último dia, e que era um sábado, o começo desse sábado. E por isso, diz aqui no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Isto quer dizer, praticamente ao fim do 7º dia e ao início do 8º dia, por isso o fim do 7º dia era o fim da festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos é por 7 dias. Era o fim da festa dos tabernáculos. Ora, para os judeus isso significava que depois da festa de tabernáculos ter terminado, podiam ir para casa para viver em casa sem ter que estar num tabernáculo ou em residência temporária, ou digamos assim, numa tenda, ou de maneira que eles estivessem, por exemplo, à volta da casa deles, porque viviam ali todos naquela cidade. Então, muitos judeus hoje em dia praticam isso, põem uma tenda fora da casa deles, porque durante o período da festa de tabernáculos não vivem dentro de casa, não estão dentro da casa deles, vivem fora de casa, numa residência temporária, numa vivenda temporária. Então é o que faziam isso, e ao fim desse 7º dia havia este festival entre todas as pessoas que estavam alegres, estavam a cantar, isso tudo, e por isso estamos a ver aqui que era depois do pôr do sol, ao início do 8º dia, isto é, durante a parte da noite. E vê-se aí, por isso, no versículo 37, nessa parte, nessa hora, o último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque, lembre-se, está aqui no contexto desta luz e desta água. E havia ali muita água. E diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba a água da vida. Por isso ele estava a falar acerca disso. E então houve ali uma discussão entre eles, algumas pessoas que estavam ali, e depois vê-se que ao fim dessa discussão, que foi uma discussão à noite, ao início do 8º dia, vê-se no versículo 53 e diz, e cada um foi para a sua casa. Ora, por que diz que cada um foi para a sua casa? Em vários pontos na Bíblia houve coisas, e está claro que depois foram para casa.
Porque é que diz especificamente que cada um foi para a sua casa? Porque foi ao fim da festa dos tabernáculos, ao fim do 7º dia, e agora podiam ir para casa, porque no 8º dia não é o 8º dia de tabernáculos, é só o 8º dia. Sim, é o 8º dia dessa sequência de 7, por isso é o 8º. Mas não é o 8º dia de tabernáculos, por isso não precisavam de viver em tabernáculos e por isso podiam ir dormir na sua cama, em vez de estarem a dormir numa cama que não fosse assim tão confortável, ou seja o que for. E por isso cada um foi para a sua casa. E por isso vemos que a secção do capítulo 8, do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10 até ao versículo 21. É importante entenderem isto. A secção de João, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 até ao versículo 21, é tudo de coisas que aconteceram nesse dia, no 8º dia, durante a parte do dia. Eu estou a mencionar isto porque um bocadinho mais tarde vou mencionar isso de novo e depois vão entender. Mas continuando com isso, porque isto é importante entendermos isto neste contexto. Há um outro ponto importante de revisão que também quero mencionar, e isso é acerca dos países do Norte e do Oriente. Ora, lembram-se da 5ª e da 6ª trombeta que eu mencionei, que é descrito em Apocalipse 9, Apocalipse 9, versículo 1 a 12, é a 5ª trombeta, a parte da história dos gafanhotos, e do versículo 13 a 16 é a 6ª trombeta, que é aquela secção de um exército de 200 milhões de pessoas. Se devem lembrar dessas duas secções. E depois da 6ª trombeta, está claro, é a 7ª trombeta, que é a vinda de Cristo. Ora, vejamos então brevemente Daniel 11. Vamos ver então brevemente Daniel 11, versículo 40. Daniel 11, versículo 40. Daniel 11, versículo 40 a 43. Ora, Daniel 11, como devem saber, é uma das profecias mais longas e mais detalhadas, específicas, detalhe em detalhe. E que o nosso guia de estudo, o Médio Oriente na profecia bíblica, detalha esta profecia de Daniel 11 ao fim deste guia de estudo, em grande detalhe, esta profecia de Daniel. Perdão, de Daniel 11. Mas é basicamente concentrada em dois reis, o rei do norte e o rei do sul. Ora, dois reis, porque eram 4, porque era o que tinha vindo depois do governo anterior, que tinha existido depois de Dário, e depois veio o governo da Grécia, e do governo da Grécia depois foi dividido em 4, e desses 4, norte, sul, este e oeste, depois os 2 que sobreviveram foi o norte e o sul. E por isso a história em Daniel 11 é basicamente acerca desses 2 reinos que sobreviveram, o norte e o sul. E quando chegamos à parte do versículo 40, está aqui a falar no tempo do fim. O rei do sul lutará contra ele, isto é, contra o rei do norte, e o rei do norte remeterá contra ele, o rei do sul, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos se cobrirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E por isso vê-se aí nessa secção que o rei do norte vai ser puxado ou atacado pelo rei do sul, e então o rei do norte chega e vai praticamente destruir o rei do sul.
Ora, nós comparamos isto com a quinta trombeta, que é esta trombeta de Apocalipse 9, versículo 1 a 12, como vem aqui na tela, e que é aquela secção dos gafanhotos que, em outras analogias, se compara com a Assíria e países do Rei do Norte. Ora, o que vemos é que, quando isto acontece, veja aqui no versículo 44, mas os rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Isto é, o rei do Norte vai estar perturbado por causa de vários rumores do Oriente e do Norte. Quer dizer, depois da queda de Israel, dos países israelitas, vai haver uma luta entre três potências mundiais. O rei do Norte, o rei do Sul e os reis do Norte-Oriente. Ora, estes reis do Norte-Oriente vão perturbar o rei do Norte. E nisso, o que está a acontecer é que o rei do Norte destruiu o rei do Sul e agora só estão estes dois. E agora é uma questão de ver qual deles é que vai ser o mais forte e que vai governar o mundo. E por isso vão cabeça a cabeça. Então o rei do Norte vai, e leia aqui no versículo 44, diz assim, fica perturbado. Ora, isto é então o que vemos em Apocalipse 9, versículo 13 a 16. Então vamos ver agora então Apocalipse 9, versículo 13 a 16, que é a sexta trombeta. Ora, isto, como eu estou a dizer, é em ponto de revisão, porque já vimos parte disto em estudos anteriores, mas na sexta trombeta vê-se estas pessoas, estes anjos, estes demónios que estavam preparados para a hora, para o dia, o mês e o ano, isso vê-se no versículo 15. Então levantam e fazem com que esta união de países do Norte e do Oriente, provavelmente países como o Irão, o Afeganistão, a Rússia, a China, a Coreia do Norte e outros países que vão conquistar, que certamente ou possivelmente será a Coreia do Sul, o Japão e a Taiwan, ou a Formosa. E por isso vai ser uma combinação de nações do rei do Norte e Oriente, que vão puxar e lutar contra o rei do Norte, que é a Europa Unida. Como vemos, a quinta trombeta é quando o rei do Norte ataca estes países do Norte e do Oriente e eles ficam, digamos assim, paralisados por 5 meses. É o que se lê aí na secção de Apocalipse 9, versículo 5. São atormentados durante 5 meses. Mas depois que isso passa, então os reis, esta combinação de países do Oriente e do Norte, desta Ásia Pacífica, dessa área do Norte e do Médio Oriente, mas mais Oriente do Médio Oriente, esses países então vão se unir e vão então lutar contra as outras nações. Vemos aqui coisas interessantes que estão a acontecer hoje em dia, como ouviram, o presidente dos Estados Unidos anunciou recentemente, e parece que foi ontem, que anunciou que ainda vão tirar todas as tropas do Afeganistão à pressa, antes, numa data ainda mais cedo do que a data que tinha anunciado. E está-se a ver que estão a deixar equipamento aí atrás e que o Talibã está a avançar e a tomar posições e liderança desse país. Eu tenho uma especulação, isto agora é uma especulação, que o próximo país que vai tomar conta dessa área, primeiramente foi influenciado pela Rússia e depois agora
mais recentemente pelos últimos, digamos assim, 20 anos, pelos Estados Unidos e Europa, e países europeus, mas agora vai ser influenciado depois por países como a China. Acho que vai ser um movimento seguinte que vai acontecer nessa área. E essa influência do Oriente e do Norte vai aumentar. Estamos a ver, certamente, estamos a ver a China se impor em situações nessa área, está-se a impor em Hong Kong, provavelmente vai se impor, ou já houve alguns rumores aí a se impor na Formosa e Taiwan, e é bem possível que venha a se impor no Japão também. Mas aqui vemos então esta secção de que esta conglomeração de países do Norte e Oriente vai lutar contra os outros países e então vão ter um exército de 200 milhões de pessoas. Irmãos, um exército de 200 milhões de pessoas é um exército enorme, enorme. E certamente nessa área do mundo tem pessoas suficientes para ter um exército desse tamanho. E diz aí que vão matar 1/3 da humanidade. Lê-se no versículo 18, que foi morta a 1/3 parte dos homens, possivelmente com bombas atômicas, ou seja o que for. Vai ser uma coisa terrível. Ora, o que estamos a ver aqui é que a Europa tentou destruir este outro superpoder. Agora, este superpoder tem um contra-ataque, em que 1/3 da população mundial foi destruída, ou será destruída. Ora, esta besta não vai ficar assim a dizer, olha, está bem então, tu tomas conta. Não, vai dizer, não, então vão se levantar ainda com mais força. E por isso, eu estou a fazer um cenário possível, é que estes dois vão dizer, ou és tu ou eu, e estão prontos para destruir o mundo inteiro. Então, nessa situação, é que Jesus Cristo tem que intervir para salvar o mundo, porque senão seria realmente a destruição do mundo. Estes dois iam destruir o mundo todo. Jesus Cristo tem que intervir para salvar o mundo. E por isso, vemos então a 7ª trombeta, que é em Apocalipse 11, versículo 15. 11, versículo 15, diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isto é quando Jesus Cristo diz, agora vai tomar conta da intervenção. Ou digamos assim, é quando o Pai diz a Cristo, vai agora. Essa é a 7ª trombeta, que é a última trombeta, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz que é a última trombeta, diz, olha, deixa-me dar a vocês um mistério, vai haver a última trombeta, e na última trombeta vai ser a ressurreição dos santos, e aqueles de nós que ainda estamos a viver, vamos ser transformados. Então esse é o período dessa última trombeta, a 7ª trombeta, e como vemos, Cristo tem que intervir para salvar o mundo. E depois vemos que Jesus Cristo vai destruir essas tropas, esse exército que se vai conglomerar. Porque vê-se aqui em Apocalipse 11, versículo 18, ao fim do versículo 18, que diz que, ao início do versículo 18 diz, na verdade as nações se enfurecem, chegou porém a ira do Senhor e o tempo terminado, e vejam ao fim do versículo 18, para destruir os que destroem a terra. Por isso estes homens, estes exércitos, esta tropa está pronta para se destruir para destruir a terra, vão ser destruídos. Vejam também em Apocalipse 16, versículo 12 a 16. Apocalipse 12 a 16, versículo 12 a 16. Este é o 6º flagelo. O 6º flagelo, porque a última trombeta, Jesus Cristo vem, e depois há estes 7 flagelos, estes 7 flagelos, e este 6º flagelo é quando vê-se aqui que o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, e então dá a possibilidade destes demónios e destes povos demoníacos se ajuntam, assim, os reis do mundo, tal como as nações
europeias, e seja lá mais, se vão juntar, o que diz no versículo 16, ao fim do versículo 16, para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Isto é a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas chamam isto a guerra de Armagedon, mas notem aqui que está a dizer aqui no versículo 16 que se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Mas não é aí que é a guerra. Armagedon é o vale de Megido, onde se vão reunir ou juntar e depois vão marchar daí para Jerusalém. E a guerra deste grande dia do Deus Todo-Poderoso vai ser em Jerusalém, não em Armagedon. Então vejam em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Vamos ler no versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A guerra vai ser contra Jerusalém. Sim, se reúnem em Armagedon, mas a guerra vai ser na área de Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, Jesus Cristo, vem, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés no Monte de Oliveiras. Vê-se aí que é esta batalha que está aqui a mencionar aqui. E veja então no versículo 5, ao fim do versículo 5. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Ora, o Senhor, como vem em letras maiúsculas, que quer dizer Yahweh, ou Jeová, o Senhor, meu Deus, e quem é que vem? É a segunda vinda de quem? De Jesus Cristo. E por isso diz, virá o Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, e todos os santos com ele. E por isso vê-se que é este, e está claro, ele vem com anjos para a guerra, isso tudo, mas os santos vêm ali como, digamos assim, acabaram de estar ressuscitados, são basicamente como bebés que praticamente estão a aprender a andar, numa analogia física, quando somos bebés, espiritualmente ainda estamos a aprender a andar espiritualmente, a viver, e vimos com Cristo, e por isso os anjos estão ali simplesmente a ver isto, não vão estar literalmente a lutar. Vai ser Jesus Cristo e os anjos, mas não os santos não vão lutar. Não sei se disse há pouco, misturei a palavra anjos com santos, desculpem. Por isso, os santos não vão lutar, vai ser os anjos vão intervir, é Jesus Cristo, e é o que diz aqui, continuando então no versículo 9, veja aqui, o Senhor, quem é este Senhor? Yahweh, será rei sobre toda a terra. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Veja, por exemplo, no versículo 12, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Por isso, as nações que vêm guerrear contra Cristo, com as suas bombas atómicas, ou seja o que for, ele vai fazê-los completamente inúteis, porque diz assim, a sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecerão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Ainda estão a pé a ver isto, apodrece tudo, com a força espiritual de Deus nesse momento. E por isso estamos a ver aqui uns eventos que acontecem nesse momento, e como eu estou a dizer, isto é um ponto importante de revisão, mas a razão que eu estou a mencionar isto é que estou a mencionar isto porque estou a dar ou chamar a vossa atenção
às nações do Norte e do Oriente. Neste momento, nesta situação, estas nações não são descritas na Bíblia como Gog e Magog. São mencionadas na Bíblia como as nações do Norte e do Oriente, como lemos em Daniel 11. Ora, como vimos, existe a primeira ressurreição, em Apocalipse 20, existe o milénio, e depois aí lemos que o resto dos mortos só ressuscitará depois do milénio. O resto dos mortos, por isso foi a primeira ressurreição. E também sabemos que a primeira ressurreição, a vinda de Cristo, é uma melhor ressurreição. Também mencionei isso no estudo passado, é uma melhor ressurreição porque é uma ressurreição direta a seres espirituais que nunca morrerão, nunca terão a segunda morte. Os que virão na segunda ressurreição será uma ressurreição física e podem, dependendo do julgamento, podem ser transformados para seres espirituais ou podem ser destruídos quando, ao fim desse período de julgamento, no que seria então a segunda morte. Por isso a primeira ressurreição é melhor, porque é direta, não é uma vida física, é uma vida espiritual. E então temos aqui o período do reino milenar, porque Jesus Cristo vai reinar durante esse milénio. Agora, aqui um ponto importante. As pessoas às vezes pensam, olha, o milénio, Jesus Cristo vem, é tudo de um momento para o outro, está tudo bem, o mundo todo está feliz. Não, não, porque o que foi destruído naquele momento foi os exércitos, foram as tropas. Mas há centenas e milhares de pessoas ainda espalhadas por aí, com as suas ideias, com as suas polémicas, com as suas teorias, com as suas rebeliões, com as suas atitudes. E isso tem que ser tudo limpo e demora tempo, vai demorar tempo. Por isso vê-se que esse reino de Jesus Cristo vai começar inicialmente por Judá. Sim, estamos aqui em Zacarias 14 e vejam no versículo 14, diz assim, também Judá pelejará em Jerusalém. Quer dizer que os judeus, não estou a dizer que estão convertidos, mas nesse momento veem Cristo, reconhecem que é o Messias e a nação judaica, o pouco que resta deles, vai então lutar contra estas pessoas fisicamente. Ora, aí vemos que Judá é o primeiro. Depois há o segundo êxodo, que falei em estudos prévios, o segundo êxodo que são as outras nações que vêm, israelitas e outras nações que vêm para a terra prometida. E depois vai haver, por isso vai-se haver uma mudança, um ensinamento, uma mudança, uma paz, começando nestas nações israelitas e depois espalhando-se às nações vizinhas. E por isso vai ser uma coisa coordenada, planeada, tudo feito em ordem e vai estabelecer-se a paz no mundo, mas começando da área de Jerusalém, dos judeus, para os israelitas, para os filhos de Abraão, não só os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, mas para os filhos de Abraão, que inclui outras nações, como sabem, de Abraão, e depois para as nações vizinhas, como a Síria e o Egito e outras. E isso vai se espalhar. E por isso vemos que quando Jesus Cristo reina, vai causar as outras nações vizinhas a aprenderem, tal como o Egito e outras, a guardar os mandamentos e a observar as leis de Deus. Vemos aqui, por exemplo, em Zacarias capítulo 14, versículo 16, todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Yahweh dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele, sobre essa família, a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E por isso que estou a dizer é que isto vai se espalhar, é como deitar uma pedra num lago
e vê-se este círculo aumentando e vai se espalhando pelo mundo inteiro. Por isso, estamos a ver aqui que conforme isto acontece, vai haver certas resistências, vai haver certas pessoas que vão resistir e que vão ter que ser educadas. Por isso é que diz, quando lemos em Escrituras, como Isaías 11 e outros, diz que Jesus Cristo vem reinar com uma vara e ele vai castigar muitos povos. Isso vai ser durante esses anos. As pessoas, conforme vão aprendendo, vão aprender e vão ser castigadas. Mas vai haver um período, alguns anos depois, seja lá quantos anos, 20, 30, 50, não sei, a Bíblia não diz quantos anos, mas vai haver um período em que uma região física do mundo se vai unir e vai tentar conquistar o reino de Deus. O reino governado por Jesus Cristo. Este reino espiritual que está a governar sobre seres humanos, sim. Mas esta região física, essas pessoas vêm de uma região física específica. Essa região é do Oriente e do Norte. Vejam agora essa região mencionada em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Vamos começar a ler do versículo 1 até ao versículo 6. Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec e Tubal, profetiza contra ele. Basicamente, Gog e Magog é a China, Rosh é a Rússia, e Mesec e Tubal são áreas dessa, e Tubal provavelmente áreas como Afeganistão. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh e de Mesec e Tubal. Far-te-ei que te voltas, farei anzóis no teu queixo e te levarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, e todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavés e escudo, empunhado todos à espada, persas e etíopes e Put. Persas, onde é a Persa? É o Irã. Etíopes e Put. Lembrem-se que Etíope e Put existe em duas regiões. Há o Etíope ocidental e o Etíope oriental. Put também. Há o Put ocidental e o Put oriental. Os etíopes e o Put ocidental estão no Norte de África. Mas os etíopes e Put oriental são regiões como a Índia e o Paquistão, e regiões desse género. E todos com escudo e capacete. Perdão. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarmá, do lado norte, e todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Quer dizer, muitas nações que se vão unir deste grupo, que é chamado aqui na Bíblia como Gog e Magog, que não são nada mais, nada menos do que estas nações do Norte e do Oriente, mas que agora são nomeadas especificamente como Gog e Magog. Continuando então a ler no versículo 8 e 9 de Ezequiel 38, diz: então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e as tuas tropas, e muitos povos contigo. Versículo... perdão, eu esqueci de ler o versículo 8. Depois de muitos dias, serás visitado
no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada. Note bem, versículo 8 aqui. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Quer dizer, isto é o início do reino milenar. Estas nações, à volta de Israel, que vieram de muitos povos, e que estão agora aí à volta de Israel, a viver em paz, habitando seguramente. E veja outro exemplo no versículo 11, diz assim, e subirei, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam, todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. E por isso vão lutar contra estas nações, ou vão tentar lutar, mas Jesus Cristo vai intervir e parar isso imediatamente, porque não vão causar dano nenhum. Não vão causar dano nenhum. E então vê-se aí que vão ser destruídos, vê-se aí no versículo 16, subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Vão ser esta Gog e Magog vai ser completamente destruída, nada de Israel vai ser tocado fisicamente, e vão ser completamente destruídas. E veja então no versículo 23, diz assim, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E depois vemos no capítulo 39, vê-se o tempo que vão demorar a sepultar essas pessoas que todas foram destruídas aí de Gog e Magog, esse exército enorme, vão demorar meses a sepultar essas pessoas. E por isso, no estudo anterior, também abordámos várias escrituras acerca do milénio, no estudo anterior. Agora, irmãos, vamos ver que ao fim do milénio, vemos outra coisa interessante que vai acontecer, que está em Apocalipse, capítulo 20. Porque temos aqui, vejam que o que se passa é que durante o milénio não vai haver mais, digamos assim, esta resistência oficial de governos. O governo de Jesus Cristo, o reino de Deus, governado por nós como reis, debaixo do rei dos reis, e como senhores debaixo do Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Nós vamos governar com ele na terra, e vai haver paz, e a terra vai se tornar um paraíso. Ora, este, uma vez mais, é o significado da festa dos tabernáculos. E durante a festa dos tabernáculos nós visitamos várias escrituras acerca destes pontos para ver como vai ser um mundo maravilhoso. Ora, continuando aqui, em Apocalipse capítulo 20, vamos então ver o versículo 7 e 8. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8. Diz assim, quando, porém, se completarem os 1000 anos, então a terra vai ser um paraíso, Satanás será solto da sua prisão. Este grande enganador, este grande que vai iludir o mundo todo. E ele, mais uma vez mais, vai chegar a pessoas, a minha especulação é que depois de 1000 anos, depois de haver 1000 anos de paz e prosperidade da terra, vai haver pessoas que vão dizer, olha, isto sempre foi assim. Isto é minha especulação, irmãos. É como, por exemplo, hoje em dia há pessoas que dizem, olha, nunca foram à Lua, isso nunca aconteceu. Quer dizer, ou pessoas que dizem hoje em dia, olha, o Holocausto nunca aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu, mas ao fim de 1000 anos, pessoas vão dizer igualmente, olha, o mundo nunca foi mau. O diabo, não foi assim tão mau. Isto é uma coisa contra o diabo. Isto é um truque contra isso. Isso não é nada. Vai haver alguns rebeldes.
E então vê-se aqui, no versículo 8, que Satanás vai ser libertado. Por essa razão é que Deus permitiu Satanás ser aprisionado por 1000 anos, para iludir ou seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ora, isto são nações que estão nos 4 cantos da terra. Não estão numa área geográfica. Não estão no Oriente e no Norte. Mas diz assim, estas nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Está a chamar essas pessoas Gog e Magog. Por isso, estamos a ver aqui os pontos. Primeiro, não é de uma região única, como por exemplo do Norte e do Oriente. E segundo, Gog e Magog, como vimos, são nações de uma região específica. Por isso, agora estou a especular de novo, porque há certas coisas que não sabemos. Por isso estou a dar aqui uma possibilidade. Será possível que os rebeldes terão esse tipo? Tal como hoje, irmãos, por exemplo, referimos a pessoas que são sodomitas, não estamos a referir a pessoas que vêm de Sodoma ou Gomorra, mas são pessoas com as características daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. E por isso, será possível que ao fim do milénio, pessoas que sejam rebeldes venham a chamar a eles como, olha, você é como um Gogita e um Magita, é como os Gogs e Magogs, você é um deles. E por isso é que diz, dos 4 cantos da terra, estes Gogs e Magogs, por isso eu acho que a minha especulação, digamos assim, o meu cenário, é que serão pessoas rebeldes que vão ser conhecidas como Gog e Magog. Não necessariamente pessoas dessas nações específicas ou dessas regiões, porque vêm dos 4 cantos da terra. Aqui. E diz aqui, o número dessas pessoas é como a areia do mar. Vai haver muitos rebeldes nesse. Mesmo, imagine, depois de terem 1000 anos de paz, depois de viverem em paz, como a carne humana, como a carne, a mente carnal, como a carne, ainda tem esta intenção pecaminosa, mesmo com um governo fantástico, ainda há estas atitudes a fermentar aí dentro de pessoas. É uma coisa enorme de entendermos o que a carne tem, este poder da mente carnal, é uma coisa terrível. E isso, por isso é que nós temos que vencer a mente carnal, e as pessoas no milénio vão ter que vencer isso também. Porquê? Porque se não vencerem, vão ser iludidos por Satanás e então vão ser destruídos. É o que lemos em Apocalipse, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Estas pessoas basicamente tiveram a segunda morte nesse momento. Foram destruídos. Então vê-se aí no versículo 10 que Satanás então, Satanás foi removido permanentemente e nunca mais influenciará a humanidade. Vê-se aqui no versículo 10. Diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, ou digamos assim, onde já tinham sido lançados, não só a besta, como também o falso profeta, porque eles tinham sido lançados ao início do milénio. E como sabemos, então, o lago de fogo, as pessoas são completamente destruídas, não estão a viver num lago de fogo eternamente. Sabemos isso, porque tinham sido destruídas. Por isso, onde já tinham sido lançados, não só a besta, como também o falso profeta, e então vemos aí que os demónios, aqui é que o plural aqui, serão atormentados, Satanás e os seus demónios serão atormentados de dia e noite
pelos anos dos anos, pelas eras das eras. E isso é outro assunto que não vou abordar hoje. Por isso, estamos agora aqui a ver, finalmente, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, e não só Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas vamos ver o versículo 11 e 12. No versículo 5 vemos que os restos mortos ressuscitam para a uma segunda vinda física, isto é, aqueles que nunca tiveram uma chance, e por isso será a primeira chance deles. Sim, será a segunda vinda física, mas será a primeira chance deles. Isso é descrito em Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Vê-se aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono, diante deste período de julgamento. Então se abriram os livros. Quais livros? Da Bíblia. Se abriram a Bíblia, estes livros da Bíblia. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E diz assim, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Isto é da Bíblia. E por isso houve um período de julgamento, um período de juízo, um período de julgamento, em que as pessoas ressuscitam. Por exemplo, se foram bebés. Se foram bebés, tinham, por exemplo, 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos. Agora, têm que viver e crescer e aprender o caminho, aprender o Evangelho, arrepender-se e provar que, de facto, estão arrependidos, que são fiéis. Tal como nós, hoje em dia, temos que nos arrepender e temos que passar por um período de, digamos assim, de julgamento para provarmos que somos fiéis até ao fim. Estes também vão ter que fazer isso. Ora, aqueles que nunca souberam a verdade, que estavam completamente iludidos com os ensinos falsos das igrejas deste mundo, vão ter que ser desensinados, vão ter que desaprender o que pensavam que era correto, e depois vão ter que aprender o que é correto, e vão ter que começar a viver e a praticar este novo caminho. E isso vai demorar tempo. E depois vão ter que demonstrar, vão ter que ser batizados, vão ter que demonstrar que são fiéis até ao fim. Ora, num estudo bíblico anterior, abordámos Isaías 65, se vocês se lembram. Ora, em Isaías 65, no versículo 20, como eu mencionei no estudo prévio, Isaías 65 muitas vezes tem significados duplos. Eu mencionei alguns exemplos de significados duplos. A Bíblia, muitas vezes, há significados duplos. E em Isaías 65, versículo 11 a 12, vejamos aqui. Não sei porque escrevi. Não, Isaías 65, versículo 20. Estava a ler aqui Apocalipse 20, 11 a 12, perdão. Isaías 65, versículo 20, diz assim, não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Porquê? Porque esta criança tinha vivido poucos dias, vai ser ressuscitada. Nem velho que não cumpra os seus dias, ou que não tenha aprendido as lições, vai ressuscitar, e então vai viver 100 anos. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Por isso vão ter um período de vida, possivelmente por 100 anos, durante este período da segunda ressurreição, que é um período de julgamento, não é um período de condenação, é um período de julgamento, e ao fim desse período, então é que vai ser o julgamento final. Ora, isso é também parte do que Jesus Cristo me ensinou em Mateus capítulo 11. Ora, vemos aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, em que Jesus Cristo disse, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo facto de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti em Betsaida, ai
Porque se em Tiro ou em Sidom se tivessem operado estes milagres que a vós fizeram, já há muito que elas se teriam arrependido com pano seco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, quer dizer, que vão estar ressuscitados como nações físicas e vão ser julgadas, do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao Hades, que é a sepultura, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Quer dizer que estas vão estar no dia de juízo juntas, ressuscitadas, ao mesmo tempo. Ora, isto é uma ressurreição. Vejam aqui em Mateus 11, perdão, isto acho que dei errado, devia ser Mateus 12, perdão, Mateus 12, 41 a 44. Diz assim, ninivitas se levantarão no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram e vão estar em pé, ressuscitados ao mesmo tempo. A rainha do sul se levantará, isto é, ressuscitará, no juízo, com esta geração, a geração que vivia no tempo de Cristo, e a condenará, porque a rainha do sul veio nos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior que Salomão, que era Jesus Cristo. Porquê? Porque estas pessoas estavam cegas. Estavam cegas na primeira vida. Estas pessoas estavam cegas na primeira vida. Por isso vê-se aqui que é uma ressurreição física. E isso é o que lemos em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ora, irmãos, estou a mencionar estes pontos muito brevemente, isto vai ser descrito mais detalhadamente em sermões que eu vou dar e que estou a preparar, assim como durante a festa dos tabernáculos. Mas Ezequiel 37, do versículo 1 a 14, vê-se aí que há milhares de pessoas que são numerosos, um vale com muitos ossos que estavam sequíssimos, isso é que tinham morrido há muito tempo, e estes são ressuscitados, e depois diz que no versículo 6, porém eles o Espírito, qual Espírito? É o Espírito do homem no homem. Isto é que vão poder pensar como homens, vão voltar a ser as pessoas que eram. E diz assim, vou soprar neles, e eles vão se levantar, e o Espírito do homem no homem vai entrar neles, como diz no versículo 10, e esses, quando ressuscitarem, vão dizer, oh, fizemos as coisas todas erradas, e vão dizer, como diz no versículo 11, os nossos ossos secaram e apareceu a nossa esperança. Não temos esperança nenhuma. Não temos esperança nenhuma. Mas depois, quando vão aprender a verdade, vão ver este mundo maravilhoso, vão ser levados à terra de Israel, vão se arrepender. E depois, como se lê no versículo 14, de Ezequiel 37, porei em vós o meu Espírito. Isto é, vão se arrepender, vão ser batizados e vão receber o Espírito de Deus. E depois começa esta caminhada de vencimento contra a natureza humana, contra esta carnalidade, esta mente da carne, esta carne, mente carnal, que tem que vencer. E depois vão ter que vencer isso, e depois diz, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Por isso, esse período de Ezequiel 37 é uma ressurreição física. Ora, agora vou tocar ou apanhar o que estava a mencionar em João 8. Lembram-se de João 8, há pouco, quando eu acabei de mencionar acerca de João 7,
versículo 37, e que disse que isso era o início do 8º dia, e que era à noite, ao início desse dia. E depois expliquei também que foram para casa, que era o fim das festas dos tabernáculos, e então o começo do 8º dia, que não era de tabernáculos. E depois mencionei que o capítulo 8, o capítulo 9 e parte do capítulo 10 até o versículo 21 eram coisas que tinham acontecido nesse 8º dia do ano 30, antes de Cristo morrer, durante a Páscoa do ano 31. E por isso foi nessa altura, nesse dia, que foi um sábado, no ano 30, o último grande dia, foi um sábado semanal também. Ora, vemos aí, nessa secção, um simbolismo profético das ações de Cristo nesse dia, no 8º dia, nesse sábado semanal, que era o 8º dia depois dos 7 dias da festa. Ora, vocês veem em João 8, versículo 1 a 11, vocês podem ler isso com mais tempo depois, mas em João 8, versículo 1 a 11, é esta mulher adulta que foi apanhada em adultério, simbolizando o mundo todo vai ser apanhado em flagrante na segunda ressurreição e todo o mundo pecou. E então diz, todos pecaram, como aquelas pessoas que estavam ao lado dela, todos pecaram. E então eles todos foram de volta para casa com, assim, muito humildes, reconhecendo que eles próprios tinham feito esse pecado. É o que vai acontecer na segunda ressurreição, todo mundo vai reconhecer, e por isso a mensagem aqui, no versículo 11, Jesus Cristo à mulher, vai ser a mensagem de Jesus Cristo às pessoas na segunda ressurreição, que diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É uma mensagem para esse dia. Depois ele diz, está a falar aqui acerca de Jesus, é a luz do mundo, lembram-se que eram umas festas que havia luz e que havia águas, e por isso é a luz do mundo. E depois, mais adiante, vocês veem também no versículo 11, está a falar, eu sou a luz do mundo, no versículo 11, em comparar com essa analogia. E depois no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, está a situação da cura de uma pessoa que era cega de nascença. Vem o simbolismo que esta pessoa que era cega de nascença, e que perguntaram quem é que pecou, foram os pais ou o quê, não é? Mas era cego de nascença. O simbolismo aí é que as pessoas que vão ser ressuscitadas nesta segunda ressurreição, durante a primeira vida, estavam cegas espiritualmente de nascença. Vem este simbolismo que é muito, muito interessante, e por isso tudo aí se desenrola, porque aí explica que era o sábado, e as pessoas que estiveram assim, em discussão contra Cristo, por causa que era um sábado e tudo, e depois Jesus Cristo conclui o capítulo 10 desta secção a dizer que ele é o bom pastor. É o bom pastor nesse período, a todo mundo. Ele vai ser o bom pastor para todo mundo. E por isso, irmãos, é um ponto muito interessante essa parte. O mundo todo, basicamente, estava cego, como os israelitas estavam cegos. Como vocês veem, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 1 a 10, perdão, vê-se aí, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo, isto é, os israelitas. E depois vê-se aqui, não. Por quê? Porque estavam cegos. Vê-se aqui no versículo 7, diz assim, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição conseguiu, aqueles que foram escolhidos agora como as primícias, não é? Mas os demais foram endurecidos, isto é, os israelitas foram endurecidos, quer dizer, foram cegos. Mas um dia vão entender, por isso estavam cegos espiritualmente durante
a primeira vida deles. Na ressurreição será uma coisa diferente. Vejam também a entender que isto era um grande mistério, é um grande mistério. Vejam no versículo 25, diz assim: porquanto não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Por que é um mistério? Porque as pessoas não observam as festas de Deus. Rejeitam observar as festas de Deus. Há umas semanas atrás tive uma pessoa que veio, que era adventista do sétimo dia, e quis argumentar comigo, a dizer, olha, mas não precisamos de observar as festas não são necessárias para a salvação. O ponto, irmão, aqui é que, se não observamos as festas de Deus, não entendemos o plano de salvação. Isso é o ponto. As festas de Deus, conforme nos observamos, começamos a entender o plano de salvação, então tudo começa a ter significado, e então o que é que se passa? Nós começamos a viver de uma maneira mais perfeita, de uma maneira melhor, porque entendemos o plano de Deus, o propósito de Deus, porque então a nossa vida toda muda, e sim, ajuda-nos na salvação. É muito importante entender isto. E depois vemos aqui no versículo 25 a 27 de Romanos 11, está a dizer, estas pessoas foram endurecidas em parte, mas veja no versículo 26, diz, mas todo o Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Toda essa nação israelita será salva. Como está escrito, virá de Sião o libertador, Jesus Cristo, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando é que ele vai tirar os pecados deles? Quando eles vierem ser ressuscitados na segunda ressurreição, vão aprender o caminho, vão se arrepender, vão ser batizados, e por isso os seus pecados vão ser tirados, quando eu tirar os seus pecados. Agora, irmãos, leiam no versículo 32, começando no versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Deus permite que todo o mundo estivesse desobediente. E depois diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como não entendemos isto, irmãos? A não ser que estejamos a observar os dias santos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Versículo 34. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.